Boa noite, pessoal. Vamos embora. Vamos comigo nessa viagem. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 2. O verdadeiro discípulo de Cristo serve as pessoas e não a si mesmo. Lembre-se, esse conteúdo ele é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso é muito importante haver da sua parte uma certa dedicação e um certo esforço. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que vão te ajudar nesse estudo. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como esta aula está dividida. Segundo, há uma aula-atividade que você deve fazer depois de assistir a aula para verificação do seu aprendizado. Em terceiro lugar, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Tudo bem? Se quiser comentar aqui no vídeo, também será um prazer muito grande poder interagir com você. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. Eu começo apresentando o cronograma da nossa aula. A nossa aula está dividida hoje em 2 sessões. Na primeira sessão, eu quero explicar para vocês 3 João, capítulo 1, versículo de número 5. Na segunda sessão, eu desejo fazer algumas aplicações desse texto que nós estudamos. Conto sempre com as suas orações. Mais uma vez a infecção de garganta chegou, mas com a ajuda de Deus nós vamos conseguir vencer. Bom, começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o versículo de número 5. Veja comigo o texto bíblico. Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Veja, o presbítero que está escrevendo a carta elogia Gaio exatamente pela hospitalidade que ele demonstra aos irmãos que aqui são desconhecidos. Muito provavelmente essas pessoas a quem o presbítero menciona eram missionários itinerantes que passavam pela região. Então, quando eles iam à região para evangelizar, tornar o evangelho conhecido, Gaio os tratou com hospitalidade. E ao demonstrar isso, ao tratá-los com hospitalidade, ao recebê-los em sua casa, ao hospedá-los ali, Gaio mais uma vez está demonstrando a coerência que existe entre a sua crença e a sua conduta. Aquilo que eu
expliquei para vocês na aula passada, ele não só prega sobre o amor de Jesus, mas ele também age de acordo com este grande amor, como se este grande amor o tivesse alcançado. E aqui no caso, o presbítero que escreve para a igreja está elogiando ele por causa disso. Para a gente sentir o impacto deste elogio e isso que Gaio está demonstrando por estes irmãos desconhecidos, eu quero colocar para vocês este elogio dentro do contexto dessas cartas. Se você não assistiu a aula passada, eu indico que você comece por lá, para que você compreenda o contexto mais amplo da carta. Aqui eu quero destacar dois aspectos que mostram a coerência que há entre aquilo que Gaio diz acreditar e a sua conduta, o que alguns chamam de ortopraxia, né? A coerência entre o que você acredita e a maneira como você vive. Em dois aspectos aqui dessas cartas que revelam que isso que Gaio fez merece muito elogio. Ele está agindo de forma muito dedicada e muito hospitaleira. O serviço que ele está prestando a esses irmãos de recebê-los em sua casa merece o mais alto elogio. E por que eu digo isso? O primeiro texto que eu quero mostrar para você sobre isso é 2 João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convidem a entrar em sua casa, nem lhe deem nenhum tipo de apoio. Quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras malignas. Na segunda carta, aqui no versículo 10, por isso que eu disse para vocês assistir a aula passada, para você entender o contexto da segunda carta, o presbítero que está escrevendo para a igreja pretende corrigir um problema muito específico na igreja. Este problema está relacionado à maneira como aqueles irmãos estão se associando com hereges. A solução que João oferece aqui é uma solução extremamente prática. Todos os pregadores itinerantes que chegam na região, se não fizerem uma exposição bíblica coerente com a ortodoxia cristã, ou seja, se eles não pregarem um verdadeiro evangelho, eles devem ser tratados como herege. E como herege, essas pessoas não deveriam ser convidadas para entrar na casa dos irmãos. Então veja que aqui João fala contra a hospitalidade que era dada a mestres que ensinavam aquilo que não era coerente com a fé cristã. Veja o que este comentarista escreve a esse respeito. O presbítero está alertando os membros de sua comunidade contra os perigos de entreter hereges e suas opiniões de tal maneira que fortaleçam e desenvolva sua posição errônea, comprometendo assim a verdade. Nesse ponto, a linha deve ser traçada, pois o amor e a verdade não podem ser separados. Tratar com hospitalidade os hereges seria uma maneira de fortalecê-los em seu erro. A igreja precisa resistir aos erros doutrinários desses pregadores. Pregadores que em suas viagens procuravam uma plataforma para difundir as suas falsas ideias, ensinos errados sobre Jesus. Essas pessoas, João está dizendo, não devem ser recebidas, pois quando os irmãos os recebiam de forma oficial, eles estão participando das suas más ações. Aqui eu peço que você preste muita atenção. João quer deixar muito claro aos irmãos que ao receber essas pessoas, eles estariam se tornando coniventes com a heresia que essas pessoas ensinam. Você consegue perceber como isso é chocante? Você se torna participante das heresias ao tratar com hospitalidade pessoas que ensinam um evangelho que não é verdadeiro. Pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho, quando nós os tratamos com hospitalidade, nós nos tornamos coniventes com ele. Então perceba que o problema que João está tentando resolver aqui na segunda carta
Não tem a ver apenas com hospitalidade. Isso porque, se na segunda carta o presbítero dá instruções sobre quem são as pessoas que eles não deveriam receber em sua casa, lá na terceira carta que nós acabamos de ler, ele elogia Gaio por ter hospedado as pessoas certas em sua residência. Vamos ver isso novamente? Amado, você é fiel quando cuida dos irmãos que passam por aí, embora não os conheça. Fica claro nesse ponto que o problema não tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. O problema tem a ver com as pessoas a quem eles estão hospedando. São as pessoas que eles recebem na sua residência que é o problema. As pessoas que dizem seguir a Jesus, mas ensinam coisas erradas sobre Jesus, ao recebê-los em sua casa, esses irmãos estão se tornando coniventes com eles. E no caso de Gaio, ele se destacou exatamente por não receber essas pessoas. Ele prestou hospitalidade àqueles que anunciavam o evangelho verdadeiro. Então, aqueles que anunciavam o evangelho falso não deveriam receber hospitalidade. Em contrapartida, os pregadores itinerantes que pregam o evangelho verdadeiro deveriam receber a hospitalidade. Por isso que Gaio está sendo elogiado aqui pela sua lealdade. A lealdade tem a ver com isso. Gaio consegue distinguir entre aqueles que ensinam a verdade e aqueles que não ensinam. E Gaio consegue corretamente compreender que os que merecem a hospitalidade são aqueles que ensinam a verdade, mesmo que sejam pessoas desconhecidas. Porque mesmo que elas sejam desconhecidas, elas merecem ser tratadas com essa hospitalidade, porque são irmãos da fé que anunciam a Cristo. Então, a partir do momento que Gaio presta esse serviço aos irmãos, recebendo eles na sua casa, Gaio demonstra a esses irmãos a sua autêntica fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro motivo porque esse elogio ele é tão relevante para nós. Porque é uma igreja onde você tem pessoas ensinando coisas erradas e coisas certas. A igreja não deveria dar hospitalidade a todo mundo. E Gaio tem dado hospitalidade às pessoas certas, aqueles que anunciam o evangelho verdadeiro. Mas há um segundo aspecto que torna ainda mais belo isso que Gaio está fazendo. E nós conseguimos perceber isso quando nós traçamos um paralelo entre Gaio e Diótrefes. O Diótrefes que eu expliquei na aula passada, se nós traçarmos um paralelo entre Gaio e Diótrefes, nós percebemos o quanto belo é isso que Gaio está fazendo. Veja comigo aí, versículo de número 9 e 10. Escrevi à igreja sobre isso, mas Diótrefes, que gosta de ser o mais importante, se recusa a receber-nos. Quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, bem como suas acusações maldosas contra nós. Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede os outros de ajudá-los. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Você percebe? Nesse versículo, João está apontando 4 erros que são cometidos por Diótrefes. Primeiro erro, ele faz acusações maldosas contra João. Segundo erro, ele não pratica hospitalidade. Terceiro erro, ele atrapalha aqueles que desejam ser hospitaleiros. Quarto erro, ele expulsa da igreja aqueles que são considerados seus adversários. E quando nós traçamos este paralelo, nós percebemos o quanto eles são diferentes. Enquanto Gaio era hospitaleiro, Diótrefes se recusa a fazer isso. Para piorar, como nós vimos no texto, ele também impede que outros irmãos sejam hospitaleiros com cristãos desconhecidos. E quando um irmão desobedece essa regra que ele criou, não ser hospitaleiro com desconhecido, Diótrefes expulsa o irmão da congregação. Você consegue perceber? O que dizer de Diótrefes? Ele dizia seguir uma verdade, mas não demonstrava amor aos seus irmãos. Logo, esta verdade sem amor não era verdade. O que dizer de Gaio? Gaio segue a verdade e, por meio do serviço demonstrado pelos seus irmãos,
ele prova que há uma coerência entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele faz. Esses dois aspectos provam o quanto esse elogio de João é tão importante para quem é este Gaio. Ele soube fazer a escolha certa, soube hospedar as pessoas certas e não cedeu à pressão de Diótrefes, que expulsava os irmãos da igreja quando recebiam alguém que era desconhecido. Bom, partindo para a segunda sessão, eu desejo fazer então algumas aplicações a esse texto. Primeira aplicação: a igreja sempre teve dificuldades para lidar com os hereges. Me parece que sempre houve um olhar de apreço e admiração por quem porta uma doutrina diferente. Ao invés de nós nos desconectarmos dessas pessoas que agem como herege, parece que nós não sabemos lidar com essas pessoas. Elas ficam aí, influenciando a igreja, fazendo mal à igreja, e a gente não sabe lidar com elas. Não são poucos os hereges com quem a igreja precisa lidar. E muitas vezes a igreja não consegue lidar com essas pessoas de maneira apropriada. Hereges no meio da igreja é um problema antigo, que João está tendo que olhar nos olhos, e uma hora nós também vamos precisar olhar este problema nos olhos. Segunda aplicação: hereges são um problema real com o qual precisamos lidar. A solução que João encontrou para os hereges da igreja foi uma solução muito prática. João diz: não recebam essas pessoas em suas casas. Não tratem com hospitalidade essas pessoas. Eles ensinam um evangelho estranho, não os tratem com hospitalidade. E nós? Como será que nós lidamos com os hereges? Eu quero citar aqui um texto do McGrath, onde ele apresenta algo interessante. Leia comigo. Nunca houve tanto interesse voltado para o que está relacionado à heresia. Antigas heresias que, pelas primeiras gerações, eram vistas como obscuras e perigosas, são hoje salpicadas com pó de estrela. A atração pelo que é proibido na religião parece mais forte do que nunca. Para muitos indivíduos religiosamente alienados, as heresias são vistas hoje como declarações corajosas e ousadas de liberdade espiritual a serem valorizadas em vez de evitadas. Isso que McGrath está dizendo é uma verdade que pode ser comprovada em quase todas as igrejas locais. Todas as igrejas locais existem pessoas que têm uma admiração muito grande por heresias, a ponto de quase todo mundo ter um herege favorito. E a pessoa não se incomoda de dizer que lê, ouve, assiste. Parece que isso é revolucionário. É revolucionário uma seita judaica cristã. É revolucionário teologia liberal protestante. É revolucionário tantas outras esquisitices teológicas que as pessoas até se orgulham delas, né? Mas nós deveríamos sentir vergonha. Não há nada de bonito em hospedar pessoas que não seguem a verdade. Não há nada de bonito em ser conivente com pessoas que ensinam um evangelho que não é autêntico. Isso é uma lição importante para nós. A maneira apropriada como nós devemos tratar os hereges não é assim. Terceira aplicação: a orientação bíblica é muito clara. Se não houver ortopraxia, não devemos tratar como irmãos. E veja que isso que está sendo dito aqui por João não é dito apenas por João, é dito por outras pessoas. Quando você se diz cristão, mas não há coerência entre aquilo que você diz acreditar e a sua conduta, a Bíblia diz que nós não deveríamos tratar essas pessoas como cristãos. Eu mostrei para vocês isso na segunda carta e queria mostrar com outro exemplo Paulo escrevendo sobre isso. Um outro autor bíblico apresentando
o mesmo cuidado que a igreja deve ter em relação aos falsos mestres. 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 11. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Você consegue perceber como a tratativa apostólica para pessoas que dizem acreditar em Deus, mas a conduta delas não é coerente, é muito clara? João, Paulo, todos eles estão demonstrando o mesmo cuidado em relação à igreja, porque esse tipo de pessoa tem só aumentado no meio da igreja. Oportunistas que vivem de forma itinerante para ganhar dinheiro, lucro e causar destruição ao povo de Deus. E em todos esses casos, a tratativa é sempre a mesma. Não tratem com hospitalidade. Não se tornem coniventes. E aqui nós precisamos deixar isso muito claro, porque não tem meio termo. Ah não, mas ele é um herege, mas não tem mais. Se é um herege, nós não devemos ser coniventes com isso. Em contrapartida, a quarta aplicação apresenta um aspecto importante. Devemos tratar com hospitalidade nossos irmãos na fé. E esse ponto também é importante, porque aqui João não pretende falar contra a hospitalidade. No caso de Diótrefes, ele até adverte Diótrefes sobre o que ele tem feito. O problema não é a hospitalidade, o problema é o tipo de pessoas que vocês hospedam. Aqueles que são cristãos autênticos, eles devem ser tratados com hospitalidade. Este é um princípio básico do cristianismo primitivo. Os irmãos precisam ser tratados com hospitalidade. Mais uma vez eu coloco um texto de Paulo para mostrar que isso está muito claro para a igreja primitiva. Romanos capítulo 12, versículo 13. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Você percebe como fica muito claro? Em todos esses elementos, a hospitalidade é vista como uma prática essencial do cristianismo. O cristão tem que tratar outros cristãos com hospitalidade. O problema aqui não é a hospitalidade, é para quem nós estamos oferecendo. E o povo santo deve ser tratado com hospitalidade. Aqueles pregadores itinerantes que anunciam o evangelho devem ser tratados com hospitalidade. Quem não merece hospitalidade são esses falsos mestres, que ensinam um evangelho diferente. Então, aqui a gente precisa distinguir esses dois aspectos para ficar muito claro que o povo de Deus não pode abolir a hospitalidade por causa dos falsos mestres. Ah não, como existem falsos mestres, vamos cancelar a hospitalidade. Nós não queremos mais saber de pregadores itinerantes, nós vamos seguir aqui fechados no nosso mundinho. Não é possível isso. A Igreja de Cristo precisa criar uma plataforma de difusão do Evangelho. E se vierem pessoas com este objetivo, a Igreja precisa tratar essas pessoas com hospitalidade. Quinta e última aplicação. Cuidado para não ser conivente com falsos ensinos. E fica muito claro para nós, na aula de hoje, o quanto Diótrefes, o quanto Gaio se destaca nesse aspecto. Gaio recebe na sua casa pessoas que estão anunciando Cristo Jesus. Em contrapartida, ele não recebe pessoas que ensinam aquilo que não é condizente com a fé. E João diz que se recebessem essas pessoas, nós nos tornaríamos coniventes com o seu ensino. Eu acho que essa é uma preocupação importante para nós. Porque às vezes o que a gente faz é, não vou me preocupar com isso, não vou me envolver com isso, porque afinal de contas não sou eu que estou ensinando. Pois bem, se nós trazemos uma pessoa para pregar heresias na igreja, se nós tratamos com hospitalidade uma pessoa que vem ensinar heresia na igreja, nós somos coniventes com tudo isso. Essa reflexão tem que pesar no nosso coração. Porque antes de chamar alguém para vir ensinar a igreja e seguir com o ensino cristão, eu tenho que saber se essa pessoa tem ortopraxia, se existe coerência entre o que ela fala e o que ela faz.
Eu não posso simplesmente pegar pessoas conhecidas pela mídia e colocá-las muito acima. E aqui, talvez, se nós soubéssemos o peso que isso tem sobre nossas vidas, nós nos preocuparíamos um pouco mais em convidar certas pessoas para a nossa igreja. Assim, muitos cristãos que estão fazendo muito pelo reino de Deus e que merecem ser tratados com muita hospitalidade. De igual maneira, há um sem número de pessoas que estão aí ensinando todo tipo de baboseira sobre Cristo Jesus. O problema é saber que se você traz e hospeda, você é conivente. Eu espero muito que este ensino tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa Escola Bíblica Online. Eu conto com as suas orações. Se Deus quiser, nos vemos então. Até lá. Escola de Profetas. Participe pelo nosso site, redes sociais, anote aí o meu Instagram, nosso Instagram, @redegospel.tv, do nosso site redegospel.tv.br. E você também poderá assistir às aulas no nosso canal do YouTube. Anote youtube.com/Seara Escola de Profetas. E se inscreva para receber notificações de novos vídeos. E nós vamos hoje dar encerramento ao livro dos Atos dos Apóstolos e também a quarta viagem do apóstolo Paulo. Então ele agora chega em Roma e é o final dessa caminhada tão importante na vida de um apóstolo, da qualidade dele. Então o tema de hoje, Paulo no centro do império. Você pode ver aí no mapa dessa quarta viagem, Paulo chegando a Roma, depois de custear tudinho a Itália, e Atos 28:16 fala a respeito disso. Vamos ler. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Bom, para nós entendermos
provável a ligação com a raiz rum, que quer dizer seios, com possível referência a uma loba, em latim lupa, que teria adotado os gêmeos Rômulo e Remo, e que assim Rômulo mataria o seu irmão e fundaria Roma. A data tradicional da fundação é 21 de abril de 753 a.C. e foi convencionada bem mais tarde, no final da República, por Públio Terêncio Varrão, atribuindo uma duração de 35 anos a cada uma das 7 gerações, correspondente aos 7 mitológicos reis. Os etruscos estavam estabelecidos ao norte de Roma, na Etrúria, e teriam sido eles uma grande influência na cultura romana, como claramente demonstrado pela origem etrusca dos 7 reis mitológicos. Entre 750 a.C. e 500 a.C., os gregos teriam já fundado várias colônias ao sul da península, designadas como Magna Grécia. Os etruscos estavam estabelecidos ao norte de Roma, na Etrúria. Do ponto de vista técnico e cultural, os etruscos são considerados como o segundo maior impacto no desenvolvimento romano, apenas suplantados pelos gregos. Em 146 a.C., os romanos arrasaram as cidades de Cartago e Corinto, anexando o norte da África e a Grécia ao seu império e transformando Roma na cidade mais importante da parte ocidental do Mediterrâneo. Depois de Júlio César regressar vitorioso das conquistas gálicas e subsequentemente guerra civil com Popeu, embarcou num programa de reconstrução sem precedentes da história romana. Seria, no entanto, assassinado em 44 a.C. No final da República, a cidade de Roma ostentava já a importância de uma verdadeira capital de um império que dominava a totalidade do Mediterrâneo. Era, na altura, a maior cidade do mundo, provavelmente a mais populosa cidade já construída. Até o século XIX, estimativas dos picos populacionais variam entre mais ou menos de 500 mil a mais de 3 bilhões e meio. A grandeza da cidade aumentou com as intervenções de Augusto, que completou os projetos de César e iniciou seus próprios projetos. Esse foi um período de paz relativa chamada Pax Romana, redefinindo também a organização administrativa da cidade em 14 regiões. Os sucessores de Augusto tentaram prosseguir essa linha edificadora, deixando as suas próprias contribuições na cidade. E o grande incêndio de Roma, durante o reinado de Nero, iria destruir grande parte da cidade, mas por sua vez iria permitir e impulsionar uma nova vaga do desenvolvimento edificador. Por essa altura, Roma era uma cidade subsidiada com cerca de 16 a 25% do abastecimento de cereais sendo pagos pelo governo, e o comércio e a indústria desempenhavam um papel menos significante quando comparado com as outras grandes cidades, como Alexandria, mas assim mesmo era uma grande metrópole e o maior centro comercial e industrial do mundo. Por isso, ela tinha uma dependência de outras regiões do império para obter gêneros primários e matérias-primas. Para pagar os subsídios de cereais, foram introduzidos impostos na vida dos cidadãos das províncias. Se assim não fosse, Roma seria significativamente menor. Então tá aí, veja que os impostos eram pesados para sustentar Roma. E o grande celeiro deles, Egito, era o grande celeiro deles. Vamos abrir agora em Atos 28, versículo 17, que diz assim: 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia.
Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não vejo qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte é ela impugnada. Então nós vemos agora no diálogo de Paulo com aqueles que estão morando algo assim muito importante, que felizmente não chegaram os perseguidores até Roma. Então a perseguição era muito travada e ela era ostensiva na região da Judéia e obviamente até uma área ali da Ásia Menor. Então aquela região, uma região muito, vamos dizer assim, cheia, né, de judeus. Mas agora em Roma, como o evangelho alcançou, ele chega como um judeu e não tinha chegado ainda nenhum tipo, vamos dizer assim, de, entre aspas, fofoca pelos perseguidores. Então, nós percebemos que ali a oportunidade estava melhor. Então já tinha alguém que receberia de uma forma limpa, a despeito de haver já conhecimento que era falado do cristianismo. Felizmente não tinha chegado aquela, vamos dizer, manipulação por parte dos religiosos. Então a gente percebe isso claramente naquilo que é colocado. Então Paulo agora tem aí pela frente toda, vamos dizer assim, uma gama de oportunidades de levar o evangelho, sem uma marca que veio através desse tempo. Como ele tinha apelado para César e os romanos mesmo chegaram à conclusão que não havia nada de errado, Paulo está livre em Roma, livre para levar o evangelho e num ambiente muito equilibrado. Obviamente, vamos ignorar os reis de Roma, mas o ambiente em que ele agora vai viver os seus últimos anos vai ser um ambiente de paz, um ambiente equilibrado, um ambiente onde ele vai poder levar o evangelho sem perseguição. Eu vejo que até isso Deus preparou para ele, e preparou um local onde ele pudesse desfrutar, imagina, centro do mundo. E lá está Paulo, então, vivendo essa situação de honra. Vamos abrir agora em 1 Pedro capítulo 5:13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Ao vermos aí Babilônia, fala: bispo, mas Babilônia, Paulo, Pedro, eles estão em Babilônia? Que situação é essa que eu não estou conseguindo entender? A realidade é que, para que não houvesse qualquer tipo de situação, porque você vê que o nome Roma, ele não poderia ser colocado em xeque no momento de tanta perseguição. Vejam que esse período, o período que Paulo está em Roma, é um período de uma perseguição muito grande contra os judeus. E essa perseguição era uma perseguição muito forte contra os judeus, porque Roma, no ano 70, vai destruir Jerusalém. E esse é um período muito próximo dessa destruição. Então, assim, é pela teimosia, os judeus eram muito teimosos. Vejam que no ano 70 vai ser destruída Jerusalém. E depois, mais à frente, por volta do ano 134, há um outro levante por parte dos judeus, até que agora aí é definitivo, eles querem erradicar completamente, e aquela região chamada Judéia deixa de existir e vai se tornar uma região chamada Sírio-Palestina. Eu vejo um nível de, vamos dizer assim, de situação de desgaste que eles criaram, a ponto de chegar nesse nível que foram simplesmente tirados de existência ali na região do Oriente por Roma. Então falar de Roma seria meio complicado. Então o que ele cita aqui nessa carta ao apóstolo Pedro? Ele fala a respeito de alguém que está em Babilônia, eleita. Então é alguém que é membro, mas não é Babilônia. A Babilônia que ele está falando aqui nada mais é do que Roma. E também o apóstolo João descreve Roma também como Babilônia no Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse 17, versículo 1, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo:
julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo à mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então nós vemos aqui que o apóstolo João também, ele coloca e traça um paralelo de Roma com essa Babilônia. Então, obviamente, o que é Babilônia, bispo? É o centro potencial do espírito do anticristo. Então, no caso de Roma, que era naquela época, nós vemos que o espírito do anticristo agia lá. Tanto agia, quantos cristãos foram mortos? Quantos mártires nesse período? Nero ateia fogo na cidade de Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então vejam que o espírito do anticristo, ele age e se envolve com aquilo que existe de um domínio político e social. Então aqui no caso a Babilônia nada mais é do que uma designação de Roma, que obviamente é o mesmo apóstolo Paulo, com temor, ele vai colocar ali. Ele está já no exílio, então ele está meio que à mercê do domínio romano, e de repente ele vai falar contra Roma. Acho que não seria algo muito, vamos dizer assim, proveitoso. Então a gente vê, e de qualquer forma a Babilônia sempre foi o símbolo do quê? Da devassidão e da estrutura potencial política que domina junto com a religiosidade. Então tem sempre um vínculo com a religião também. Vamos ver agora Atos 28, versículo 23, que diz assim: havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Então, mais uma vez, Paulo se indispõe com os religiosos judeus. Mas é bem difícil, né? Vamos dizer assim, no contexto do que eles viviam, que eles pudessem entender o que era o Cristo, porque eles estavam emaranhados na religiosidade. Mas glória a Deus que Paulo, né, como a gente percebe, alguns creram. E às vezes são poucos que são as colunas que trabalham para o Evangelho, mas são colunas sólidas. Então poucos são aqueles que vão para a seara. E é importante a gente entender, mas que esses são valorosos. Então Paulo dá uma dura naqueles que não creram, mas olha, pode ter certeza que muitos que creram vão ser abençoados, estão no centro do mundo e vão fazer uma revolução espiritual, porque vão passar por um período de perseguição, mas em breve, em Roma vai se tornar totalmente cristã. Então tem esse lado também, que aquilo que foi esforço deles vai ser notório no futuro, obviamente não tão próximo, mas que iria trazer uma nova realidade não só ao Império Romano, mas também ao mundo inteiro. E quem defendia Paulo em Roma? 2 Timóteo 4,16 diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor,
Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Então nós vemos aí que mesmo num ambiente tão hostil que era Roma, Deus trouxe para ele um livramento. Veja, sozinho, sem defesa, inclusive muitos do que o apoiavam também o deixaram meio de lado, mas ainda assim o Senhor deu a vitória para ele e ele próprio se defendeu e teve a vitória ali garantida. Vamos ler Atos 28, 27, que diz assim: porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Então nós vemos aqui nessa passagem também que Paulo dá um checkmate. Então ele caminhou sempre, primeiro, ia na sinagoga, pregava o evangelho aos judeus. Não criam, ele seguia. Chegou um momento que eles ficaram tão avessos a Paulo, que Paulo resolveu fazer aquilo que era para Pedro ter feito. Ele foi para os gentios. Graças a Deus que ele foi para os gentios. Quem são os gentios, Bispo G? Somos nós. A palavra gentil, etnos, são as outras etnias. Então vejam que Paulo agora chega em Roma e lá, mesmo lá, ainda ele é desprezado. Mas ele não estava nem aí, ele aproveitou a oportunidade, ele vai falar aos gentios e de repente Roma, uma grande cidade gentílica, vai se tornar uma grande cidade romana, cristã. Então tudo isso obviamente vai demandar um tempo, mas o evangelho vai eclodir, ainda que em meio a perseguições. Então vejam que Paulo, de uma certa forma, ele tem um pouco de amargura, porque ele ficou lá e as pessoas não o defenderam, teve que ficar sozinho se defendendo, mas Deus sempre o preservou e o honrou. Vamos ver também uma outra passagem, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, que diz assim: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes ele, tendo chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Onesíforo foi um cristão muito fiel, que acompanhou Paulo, e que agora mudou e vai morar em Roma. E é ele que vai dar uma estrutura muito sólida para Paulo, nesse momento. Então vejam que ele vai prestar serviço a Paulo, vai organizar. Lembram que durante 2 anos ele está na casa que ele alugou. E dali para frente Deus envia provisão também, não o deixa na mão. Amém? Sempre Deus tem preparado para os seus escolhidos o suficiente e alto, até mais do que o suficiente, para aqueles que buscam o evangelho e se colocam. Então agora Paulo, ele está em Roma, o centro nevrálgico mundial, levando o evangelho também a gentios e a também judeus, e ali pregando. E para encerrar, Atos 28, 31, que diz assim: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vemos aí o final da caminhada de Paulo. Não tinha medo de ser morto, pelo contrário, ele até coloca que no finalzinho, está isso na carta de Timóteo, que ele fala que ele está para ser oferecido como libação. Combati o bom combate, venci a carreira, estou pronto para ser oferecido como libação. E a libação era a parte mais humilde do sacrifício.
Então, quando era feito o sacrifício, as entranhas do animal eram queimadas. Isso é chamado holocausto, as entranhas queimadas. As carnes eram cozidas e comiam os sacerdotes, os levitas e assim por diante. E o caldo era derramado. Então era a parte mais humilde. Era aquilo que havia de mais humilde, mas ele fala, estou pronto para ser oferecido como libação. Quer dizer, estou apto a derramar a minha vida nesse final de caminhada ao Senhor, porque já venci o bom combate, acabei e cumpri com a carreira que eu devia, então só sei que algo me espera. E o que eu esperava era então a coroa da vida, a coroa da glória que ele tanto almejava, e tenho certeza que hoje está lá também à direita do Pai. Bom, nós vamos agora encerrar esse nosso programa, encerramos Atos dos Apóstolos, e próxima aula nós vamos começar a falar sobre o ano apostólico de Esdras, vamos falar sobre a história de Esdras e o livro de Esdras. Você me encontra na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912, e você encontra a Bispa Alice Tenuta na Casa Verde, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267. Valeu, Deus abençoe, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. D. Woodward e narrado por pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, pastor Edson Bruno. Agora como que se estivéssemos prestes a começar uma grande jornada juntos. Sejam bem-vindos a este novo programa. Este é o programa chamado Encontro com a Palavra, e aqui vamos estudar a Bíblia do começo ao fim em 360 lições. Pode até parecer uma longa jornada, mas eu tenho certeza que o tempo vai passar rápido. Estou muito animado para começar a nossa primeira lição, e eu sei que você também vai se animar. Quando alguém faz uma longa viagem, como por exemplo uma viagem à Terra Santa com um grupo de 30 ou 40 pessoas, depois de alguns anos, se você reencontrar aquelas pessoas, ainda haverá alguma coisa familiar entre vocês, algo que os une, porque vocês compartilharam aquela experiência juntos, uma viagem maravilhosa. E eu sinto agora como que se estivéssemos embarcando em uma viagem como essa, porque vamos começar a nossa jornada através dos 66 livros da Bíblia. Pretendemos nesse curso examinar todos os 66 livros da Bíblia. E ao fazermos isso, iremos procurar o conteúdo de cada livro da Bíblia, as ideias gerais e, principalmente, a mensagem devocional de cada livro da Bíblia. Em outras palavras, iremos procurar a aplicação prática da Bíblia em nossas vidas. Este curso é dirigido a pessoas leigas. Eu pessoalmente acredito que
o potencial da igreja está naqueles que chamamos de pessoas leigas ou membros da igreja. O apóstolo Paulo nos falou dessa visão quando disse que deveríamos estar juntos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acredito que ele nos ensina nesse versículo de Efésios, capítulo 4, verso 12, que a obra do ministério é entregue aos santos, referindo-se ao povo leigo. E se quisermos ver a obra do ministério realmente feita, precisamos ajudar o povo leigo a se aperfeiçoar a cada dia. Queremos especialmente aperfeiçoar os obreiros leigos das igrejas, professores de escola dominical, por exemplo, e outros que atuam na igreja. Para alcançar esse objetivo, estaremos pedindo que você leia certas partes da Escritura ao longo da nossa pesquisa entre os 66 livros da Bíblia. Além desses compromissos de leitura, de vez em quando também vou passar atividades, isso mesmo, atividades escritas. Vou formular perguntas sobre cada livro da Bíblia, que vão ajudar você a entender o conteúdo, a mensagem devocional, as ideias gerais e a aplicação pessoal desses livros da Bíblia na sua vida. E além disso, eu gostaria de lhe dar a oportunidade de você fazer as suas próprias perguntas. Se você conhece a imensa quantidade de assuntos que vamos cobrir no estudo dos 66 livros da Bíblia, se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, então eu tenho certeza de que você sabe que isso será apenas uma pequena introdução. A Bíblia está dividida em 66 partes, mas queremos dar a você uma nova visão do conjunto dessa coleção de livros que chamamos de Bíblia. A única coisa que fará esse estudo ter um grande valor para você será o seu compromisso sério com as tarefas que nós vamos propor. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz que a única maneira de não ficarmos envergonhados quando o assunto for a Bíblia é nos tornarmos obreiros. Nós queremos desafiar você a não perder nenhuma lição desse curso. Muitas pessoas que fizeram esse curso acabaram se engajando no campo missionário. Muitas organizações missionárias exigem um certo conhecimento bíblico, além das habilidades específicas de cada um, para admitir alguém em seus quadros. Algumas missões já reconhecem e aceitam a validade desse curso. Se essa é a sua motivação, então você vai gostar de conhecer mais profundamente